Olá, eu sou o professor Antônio Marcos. Vamos hoje dar continuidade ao tema As competências do administrador. A primeira parte desse tema foi apresentada no vídeo anterior. Assim, se você ainda não o assistiu, sugiro que o faça antes de assistir a este vídeo. Vamos então à segunda e última parte das competências do administrador. Apenas para lembrar, no vídeo anterior, nós terminamos falando sobre as competências gerenciais, que são formadas pelos conhecimentos, pelas habilidades e pela atitude. Então, esse conjunto forma as competências gerenciais. Hoje nós vamos começar falando sobre as habilidades gerenciais segundo um autor que é Lacombe. Essas habilidades que são apresentadas por Lacombe têm por base o perfil do graduando de administração. Graduando de administração são aqueles que estão se formando nos cursos de administração. E o MEC estabelece algumas características que o perfil desses graduandos devem ter. Para atender a este perfil, Lacombe propõe 8 habilidades que devem ser desenvolvidas. A primeira, comunicação e expressão, saber se comunicar adequadamente com qualquer público, tanto na forma oral como na forma escrita, uma forma mais formal. Segundo, raciocínio lógico, crítico e analítico, para poder encaminhar adequadamente todos os assuntos que devem ser trabalhados dentro da organização. Terceiro, uma visão sistêmica e estratégica, a compreensão do todo, dos componentes desse todo e como eles se relacionam para poder estabelecer estratégias adequadas. Quarto, criatividade e iniciativa. O gerente ele tem que ser criativo e ter a iniciativa de implementar as mudanças necessárias para o bom desenvolvimento da organização. Quinto, negociação. Resolver situações com flexibilidade diante de problemas e desafios que tem dentro da organização. Saber negociar, saber chegar a um ponto comum que atenda às necessidades das partes e o interesse maior, que é o interesse da organização. Sexto, tomada de decisão. O gestor, ele é por base, lembremos na definição de administração, tomar decisões sobre recursos. Lembram no vídeo de definição da administração? Então, é uma função básica do administrador e ele tem que desenvolver as habilidades necessárias para poder tomar decisões. Sétimo, liderança. Conseguir trabalhar com as pessoas e extrair resultados através de pessoas. Qualquer gestor, ele está trabalhando com pessoas, ele tem que saber como coordenar o trabalho dessas pessoas e obter o máximo de resultado dessas pessoas. Liderança. E, finalmente, o trabalho em equipe, saber trabalhar com pessoas, não somente subordinados, mas também com seus pares e com seus superiores. Um outro autor que apresenta um conjunto de habilidades é Mintzberg. E, segundo Mintzberg, essas habilidades gerenciais estão diretamente relacionadas com os papéis gerenciais ou os papéis que os gestores devem desenvolver dentro da organização. Isso é até um assunto do nosso próximo vídeo, os papéis gerenciais. Então, quais são as habilidades gerenciais segundo Mintzberg? Primeiro, relacionamento com os colegas. Relacionamento com os colegas é estabelecer e manter relações adequadas, tanto formal como informalmente, principalmente com seus pares, aqueles que estão no mesmo nível hierárquico dentro da organização. Manter redes de relacionamento, redes de contato, realizar adequadamente as relações de forma política. Segundo, liderança. Olha só, liderança novamente aparecendo, não somente com a equipe, mas também com todos os componentes do contexto organizacional.
Terceiro, resolução de conflitos, habilidade interpessoal de arbitrar interesses divergentes e chegar a uma boa solução. Ela é semelhante a tomar a negociação, né, que é apresentada lá para o NACOMB. Depois nós temos processamento de informações. O mundo está cheio de informações e nós temos que saber adequadamente selecionar as informações que são corretas, as informações que podem contribuir para o andamento não somente da nossa vida, mas também da vida da organização e dos pares que trabalham conosco. Depois, tomar decisões em condições de ambiguidade. O que é uma condição de ambiguidade? É uma condição em que eu não tenho muita certeza do que está acontecendo, mas eu tenho que tomar decisão. É papel do gestor tomar decisões, mesmo em condições que eu não compreendo completamente, mas as decisões têm que ser tomadas. Então, essa é uma habilidade que deve ser desenvolvida pelos gestores. Sexto, a alocação de recursos. Alocar adequadamente os recursos, saber distribuir os recursos dentro da estrutura organizacional de forma a obter os melhores resultados com aqueles recursos. Lembrando sempre, né, recursos sempre são escassos. Por mais abundantes que possam nos parecer, eles são sempre escassos. Eu tenho que saber tirar o máximo de proveito desses recursos, alocando adequadamente. Sétimo, empreender. Voltando lá, né? Criatividade e iniciativa, lá que NACOMB apresenta aqui, empreender. Normalmente consideramos empreendedor aquele que cria um novo negócio, mas empreendedor é aquele que cria novas condições de trabalho dentro da organização, gerando com isso melhores resultados. Então, habilidade de empreender. E, finalmente, a introspecção, capacidade de olhar para dentro de si mesmo, fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise, até para identificar as capacidades e potencialidades que devem ser trabalhadas para transformar em novas habilidades. Então, essas são as habilidades propostas por Mintzberg. Conforme eu falei, estão diretamente relacionadas aos papéis gerenciais, assunto do nosso próximo vídeo. O próximo autor que nós vamos ver é Maximiano. E o Maximiano fala sobre competências gerenciais, 4 competências gerenciais, ou seja, ele já fala então do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que compõem 4 competências gerenciais. A primeira competência é a competência intelectual. Competência intelectual está ligada a produzir, processar e utilizar informações. Essa é a relação da competência intelectual, conjunto de todos os conhecimentos necessários, as habilidades e atitude adequada para poder produzir, processar e utilizar informações. Segundo, a competência interpessoal, que diz respeito às relações com as outras pessoas, que vão ser importantes na liderança e nos relacionamentos com as pessoas. A terceira competência é a competência técnica, que está relacionada às atividades do gestor para a execução das suas funções, seja ele em que nível que ele esteja dentro da organização. Então, atividades da equipe, atividades da área da organização que está sob a sua responsabilidade, então a competência técnica. E, finalmente, a competência intrapessoal, que corresponde ao que Mintzberg chamou de introspecção, né? Conseguir olhar para dentro de si, conseguir fazer autoanálise e poder, então, trabalhar as suas capacidades, suas potencialidades, desenvolver uma coisa importante, né, que se fala bastante também, né, que são os componentes da inteligência emocional, né? Isso tudo depende dessa capacidade intrapessoal. Depois, nós temos Robert Katz, que apresentam 3 conjuntos de habilidades, que na verdade são competências, né? 3 conjuntos de competências gerenciais. Essas competências, elas estão
compreendidas dentro deste trapézio invertido. Então, nós teríamos essas competências compreendidas aqui nesta área dentro desse trapézio, né? E aqui nós temos 3 níveis, né, de competências. Nós temos um nível básico de gestão, os cargos iniciais de gestão, supervisor, chefe de seção dentro das organizações. Nós temos os níveis intermediários de gestão e o nível mais alto de gestão, que é o nível do presidente da organização, do CEO ou do proprietário. Então vejam, quanto mais alto eu estou na hierarquia, maior deve ser a amplitude das minhas competências. Eu devo continuar desenvolvendo as competências, eu vou ter uma amplitude muito maior de competências conforme eu esteja subindo nos níveis hierárquicos da organização. Quando eu estou na base da pirâmide organizacional, nos cargos de chefia mais básicos dentro da organização, vejam que a amplitude das competências, das habilidades, ela é bem menor. Então, é um trabalho constante que o gestor deve fazer para ir ampliando as suas habilidades, as suas competências, para poder ir galgando cargos mais elevados dentro da organização. O primeiro conjunto de competências ou habilidades, como chama o Katz, mas eu denomino competências, nesse cenário, são as competências técnicas. As competências técnicas são aquelas que estão diretamente relacionadas à atividade que o gestor desenvolve. Então, se eu estou no nível básico da organização, se eu sou um supervisor, um chefe de seção, eu tenho que ter todas as competências técnicas para poder tocar o dia a dia dos serviços que estão sobre a minha responsabilidade aqui desse nível. E conforme eu vou subindo na hierarquia, vejo que amplia um pouco a quantidade, né, a área de competências relacionadas a técnicas, mas não é uma ampliação tão grande, é uma ampliação pequena, se eu comparar o nível básico da pirâmide com o nível mais alto. E aqui eu tenho, então, nos níveis intermediários, eu vou ter que desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas tecnicamente às funções que eu devo exercer, e a mesma coisa nos níveis mais elevados. Vejam que as competências técnicas estão diretamente relacionadas ao nível hierárquico em que eu me encontro. As competências técnicas da base da pirâmide dizem respeito às atividades que são relacionadas na base da pirâmide. As competências técnicas que são desenvolvidas no nível mais alto desse trapézio, né, ele vai ter relação direta com as atividades deste gestor neste nível. Então, elas vão modificando, né, essas competências, elas vão se modificando conforme eu vou subindo na hierarquia. Saber comandar uma equipe de manutenção na base aqui desse trapézio requer competências técnicas que não são iguais às competências do presidente da organização. Então, elas vão sendo incrementais. Novas competências técnicas têm que ser desenvolvidas conforme vai subindo na pirâmide. O segundo conjunto são as competências humanas. Saber se relacionar com as pessoas, as interpessoais e intrapessoal, que já foram apresentadas lá por Mintzberg, por Lacombe, né? Então, essas competências humanas, vejam que elas têm uma grande representatividade aqui nessa base, nos níveis mais baixos de gestão, e se ampliam de uma maneira maior do que a ampliação das competências técnicas, ocupando uma grande área também nos níveis mais elevados de gestão. Então, novas competências devem ser desenvolvidas
E as competências que eu já possuía aqui na base da pirâmide, eu devo continuar trabalhando essas competências para ter uma amplitude muito maior. Então aqui é um pouco diferente das competências técnicas que vão sendo substituídas conforme eu vou subindo na pirâmide. Aqui não, eu tenho que incrementar as competências que eu já possuo aqui embaixo, que eu já desenvolvi para ocupar os cargos menores, e acrescentar a essas outras competências humanas, que vão me possibilitar agir de forma adequada nos níveis mais elevados de gestão. E, finalmente, eu tenho as competências conceituais, aquelas que dizem respeito ao que está na minha mente, ao que está no meu intelecto. As competências conceituais, vejam que na base da pirâmide, nos cargos de nível mais baixo, ela tem pouca representatividade. É a menor representatividade entre essas três competências. Mas conforme eu vou subindo na hierarquia, ela vai se ampliando de uma forma quando eu chego nos níveis mais elevados de gestão, ela ocupa a maior área das competências necessárias ao desempenho dessas funções. O que são essas competências? Segundo Marx, o homem é um animal que, antes de fazer as coisas no mundo concreto, ele constrói tudo dentro da sua mente. Por mais tosco que seja o raciocínio humano, por mais humilde que seja o raciocínio humano, antes de ele executar qualquer coisa, ele concebe na sua mente aquilo que ele vai realizar. E aí, a partir daquilo que ele concebeu mentalmente, é que ele vai realizar as coisas. Então, essas são habilidades conceituais. E quanto mais eu desenvolvo essas competências, essas habilidades, melhor serão os meus conceitos, a forma conceitual em que eu estou imaginando o mundo e que eu vou construir as coisas nesse mundo. Então, vejam, quanto mais alto no nível hierárquico, mais necessárias serão essas habilidades. Ora, aqui eu tenho que me preocupar conceitualmente em imaginar como realizar as tarefas do dia a dia. No nível básico de gestão, as competências conceituais, elas são bem menores do que aqui no nível mais alto, em que eu tenho que pensar as ações que a organização tem que desenvolver para daqui a 20 anos chegar numa determinada condição. Então vejam, as competências, as habilidades, o conhecimento e as atitudes necessárias para os níveis mais altos de gestão são relativamente mais importantes do que quando eu estou no nível mais baixo. Então, a importância relativa destas competências vão se alterando conforme eu vou subindo na hierarquia, conforme eu vou ocupando cargos mais altos dentro da organização. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de dar o seu feedback, dando joinha, positivo. Se não gostaram, por favor, indique, dando feedback negativo e dando o seu parecer, deixando os seus comentários, suas sugestões, seja aqui abaixo no vídeo, seja no e-mail amongestão@gmail.com. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, envie o link desse vídeo a todos os seus contatos para que eles possam também receber essas informações. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.